Meninos, vamos voltar aqui para o slide e vamos ver como nós reconhecemos um sujeito oracional. Da próxima vez que nós virmos em outras opções, nós vamos saber reconhecer. Vamos lá. Como reconhecer um sujeito oracional ou oração subjetiva ou que funciona como sujeito? A primeira dica. Toda vida que o sujeito for oracional, o verbo vem na terceira pessoa do singular. Sempre será assim, ok? Uma outra dica. Quando pudermos substituir a oração que funciona como sujeito por ele ou isto. Por exemplo, deseja-se que todos estudem. Nós podemos substituir a expressão que todos estudem por isto. Deseja-se isto. Então, nesse caso, a oração que todos estudem é o sujeito de deseja-se. Ok? Por quê? Porque pode ser substituído pela palavra isto. No exemplo que nós tivemos no texto, vencer a sujeição ao acaso pode ser considerado, agora devidamente corrigido, uma das errôneas preocupações. Então veja, vencer a sujeição ao acaso, isto pode ser considerado. Se você estivesse na hora da prova com um espaçozinho, você poderia repetir a oração e botar embaixo isto. Aí se fizer sentido para você, com certeza será uma oração que funciona como sujeito. Lembre-se, tem que estar na terceira pessoa do singular. Vamos continuar. Ver mais um exemplo. Quem persiste, alcança. Quem persiste pode ser substituído por ele. Nós teremos a frase, ele alcança. Ele no lugar de quem persiste. Então, nesse caso, quem persiste é o sujeito também, porque alcança está na terceira pessoa do singular. E a expressão quem persiste, a oração pode ser substituída pela palavra ele. Se você tiver isso em mente, você nunca vai errar, sempre você vai reconhecer o sujeito oracional. Agora preste atenção a essa frase. Desejo que vocês passem. Que vocês passem é o sujeito? É? O verbo está na terceira pessoa do singular? Não, não é? Ele não está. Como é que nós conjugamos o verbo desejar? No presente do indicativo, eu desejo, tu desejas, ele deseja. Então nós percebemos que o sujeito ali, qual é o sujeito? É o sujeito elíptico, o sujeito está subentendido, é o pronome eu. Portanto, que vocês passem não é o sujeito dessa oração. Ele é outra coisa, mas ele não é o sujeito. Então, no português, nós devemos fazer o quê? Aprender a reconhecer. Nós aprendemos português assim. Nós temos um mundo, né, a gramática, nós vamos aprendendo os tipos de sujeito, o que é um verbo de ligação. Então, quando eu olho uma frase, eu tenho que aprender dicas, regras ou coisas parecidas com essas, para que nós possamos saber, isso é isso por causa disso. E a nossa memória, a memória que nós trazemos aqui, né, das coisas da infância, da adolescência, da idade adulta que nós aprendemos o português, nós vamos resgatando isso. E agora, com a prática das provas, nós vamos começar a aprender como identificar se nós esquecemos novamente. E é divertido, porque você começa, esse se, o que é esse se na frase, o que é esse que, é um pronome relativo. Não, esse que tem outra função, tem a função de objeto direto, tem a função de sujeito. Se nós nos envolvermos com a língua, nós vamos encontrar um real prazer de estudar o português. É isso que eu quero estimular com vocês aos pouquinhos aqui, gradualmente. E para essa prova que vem, que está muito próxima, nós devemos nos esforçar mesmo. Fazer o maior número de provas, o maior número de questões, né, que nós pudermos. Mas vamos continuar. Agora nós vamos passar para a questão, né, a opção C da questão 1.
Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerado, aliás, meninos, desculpem, eu vou ver novamente com vocês aqui a opção C, porque tem outro errinho gramatical, que é este ponto e vírgula. O que é que este ponto e vírgula está fazendo aqui? Vamos ler. De vencer a sujeição ao acaso pode ser considerado uma das errôneas preocupações do pensamento filosófico inaugurado na Grécia. Ou seja, ter como propósito superar um dos traços peculiares do homem primitivo. Vocês lembram de ter visto em algum lugar que vocês leram essa expressão, ou seja, ou isto é, que é um sinônimo, com ponto e vírgula antes da expressão? Não, vocês não viram porque simplesmente não tem um ponto e vírgula aí. Essa pausa maior é completamente desnecessária porque esse termo, ou seja, ele está esclarecendo algo que foi dito antes. Então ele tem que ficar entre vírgulas, as vírgulas têm que intercalar essa expressão. Então esse ponto e vírgula é totalmente inapropriado, essa pausa maior é completamente desnecessária e errada. Então essa opção C também tem esse erro, que nós devemos observar, mas se nós não lembrarmos, ali o considerado já seria suficiente para doer nos nossos ouvidos. Por isso que eu digo a vocês, nós temos que usar a nossa intuição. Quanto mais nós usarmos a nossa intuição, melhor. Muito bem, então vamos agora, finalmente, ver a opção D. A evolução do Ocidente resulta do esforço descomunal e decidido do homem racional de se extirpar o mais possível as teias do acaso, fundamentando a racionalidade no comércio e no meio ambiente. Qual é o sujeito do verbo extirpar? Em que voz está esta oração? Voz passiva, pronominal ou sintética de se extirpar. Queria falar com vocês, antes de continuar aqui o slide, que quando nós pensamos no sujeito, vocês lembram o que é sujeito? Sujeito é aquele termo que vem na oração, que quando está na voz ativa, ele pratica a ação verbal. Quando ele está na voz passiva, ele sofre a ação verbal. Ela foi comprada, nós vamos já relembrar. E quando está na voz reflexiva, ele sofre e pratica ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos observar no slide, quando eu pergunto a vocês qual é o sujeito do verbo, em que voz está esta oração, é o que eu falo para vocês. Nós temos que olhar e buscar o sujeito. Que sujeito é esse? É inexistente? É indeterminado? É elíptico? Em que voz está? Para eu poder identificar o sujeito mais facilmente. Aqui a gente viu até no exemplo anterior. Deseja-se isto. Lembram? O que era aquele se? Por que a expressão isto era o sujeito? Esse caso é um caso similar aqui. De se extirpar o mais possível. Na verdade, eu vou dizer para vocês por que eu vou afirmar o que eu vou afirmar agora. O mais possível, as teias do acaso. O sujeito da expressão, da oração de se extirpar, é as teias do acaso. Eu vou dar agora uma dica de como nós podemos identificar isso. Identificar primeiro que essa frase, esta oração, está na voz passiva pronominal ou sintética. Nós temos a voz ativa. Quando é que a voz está ativa? Como eu disse, quando o sujeito ele pratica a ação verbal. Eu vendo o carro, ou eu vendi o carro. Eu estou praticando a ação de vender o carro. Como é que eu transformo essa oração para a voz passiva? O que era objeto direto, na oração ativa, passa a ser sujeito na voz passiva. Lembram? O carro foi vendido por mim. O por mim pode ficar até subentendido. Então, o carro passa a ser sujeito.
Essa voz passiva, só para nós lembrarmos, não demorarmos muito, é chamada de voz passiva analítica. Né? O carro foi vendido. Como é que eu transformo a voz passiva, né, que é analítica, como é que eu transformo essa frase numa voz passiva sintética, usando o se? Vendeu-se o carro. Então, o carro foi vendido, vendeu-se o carro. Então, esse se, ele é a partícula apassivadora. Ele faz essa voz ser voz passiva. E o carro, que era sujeito na voz passiva analítica, continua a ser sujeito na voz passiva sintética ou pronominal. E como é que eu posso reconhecer isso? Assim, quando eu tiver um verbo que vier acompanhado de um se, e esse verbo se referir a uma expressão que não tenha preposição, no caso, as teias do acaso, não tem preposição, essa expressão ao qual, né, ele se referir, o verbo que vem acompanhado com si, sempre será o sujeito, sempre. Ok? Então, dessa forma, vocês não vão achar que isso é o quê? Qual é a nossa tendência? De achar que as teias do acaso é o quê? Qual função sintática ela assumiria? A gente acha que é o objeto direto. Isso estipar o quê? As teias do acaso. Por isso que eu estou lhe dando a vocês essas dicas. Porque aqui não é objeto direto, é o sujeito. Está na voz passiva, pronominal ou sintética. E aí está o erro. Por quê? Porque o sujeito, ele tem que ir para o plural, porque ele tem que concordar. O sujeito sempre concorda com o verbo, lembram? Sempre. Se eu tenho o sujeito que está no plural, os substantivos, artigos, aquele verbo tem que ir para o plural. Como é que fica então? Logo, o sujeito de extirpar é as teias do acaso. Portanto, o verbo que sempre concorda com o sujeito deve ir para o plural. A oração ficaria correta assim: de se extirparem o mais possível as teias do acaso. Então, meninos, o que é que nós temos que lembrar? É isso que eu quero que vocês lembrem. Como é que eu reconheço que isso não é um objeto direto? Nós poderíamos achar que essa opção seria correta. Mas quando nós vimos um se nas frases, a gente deve prestar atenção a esse se ele pode assumir algumas funções, mas nós vamos aprender a reconhecer, ok? Então essa opção está errada por causa desse erro gramatical, porque as teias do acaso é o sujeito de se extirpar e, portanto, tem que concordar com o verbo, fica de se extirparem as teias do acaso. Vamos continuar. Além disso, nós podemos ver que aqui nessa frase, as palavras que no texto eram as peias, foi substituída por as teias, que não tem exatamente o mesmo sentido. Então, poderia ficar, ou não, eu li, mas lá tem peias, aqui tem teia, será que é a mesma coisa? Eu poderia desconfiar que tem um sentido diferente. Poderia ser a mesma coisa, mas de fato não é a mesma coisa. Aqui, peia, palavra peia, percebemos que houve a substituição e percebemos que peia, o significado é corda ou grilhão em que se prende os pés dos animais, né? Uma peia, aquela corda que prende os pés dos animais, e o sentido figurado, o obstáculo, estorvo, embaraço. Então, os estorvos do acaso, obstáculos do acaso, né? Seria o sentido possivelmente figurado que o autor quis dar. E teia é rede de fios que as aranhas segregam e tecem como armadilha para insetos. Qual o sentido figurado? Intriga, enredo, trama, as intrigas do acaso, as tramas do acaso. A gente percebe que há uma diferença de sentido. Então, por essa razão, poderia-se dizer que essa opção também não está coerente com o texto. Ok? Então, nós vamos agora ver a opção E. A opção E, eu já fiz algo nela.
eu dividi aqui as orações dela. Já vou explicar por quê, mas nós vamos ler. A dicotomia entre o homem, que se deixa surpreender pelo acaso, e aquele que tenta conjurar o mais possível imprevisível, guia-se pelo racional, terminando por ganhar as vantagens de designar a natureza a seus arbítrios. Quando eu vejo assim, né, um período, tem várias orações, para eu encontrar, para eu verificar se há algum erro gramatical ou não, para nós encontrarmos, nós temos que tentar identificar as orações, né? Como nós fizemos nas outras opções. Só que logo nós percebemos, digamos assim, qual era o erro. Aí aqui a gente vê algo interessante que eu vou dizer para vocês também memorizarem e aprenderem. Toda vida que um que é pronome relativo, lembram que é isso, pronome relativo? Ele inicia uma oração. O pronome relativo, ele é aquele que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então veja, eu tenho a dicotomia entre o homem, que. Então na hora da prova você pode colocar uma barrinha que, né? Entre o homem, o qual, não é isso? Se deixa surpreender pelo acaso, e aquele que, ó, outra barrinha, e aquele o qual tenta conjurar o mais possível o imprevisível. Aí guia-se pelo racional. A gente vê o seguinte, que aqui tem uma oração, que se deixa surpreender pelo acaso, e aquele que começa outra oração, que nós já temos duas orações. E essa oração aqui, inicial, antes desse que, aonde é que ela continua? A dicotomia entre o homem, que é isso e que é aquilo, a dicotomia guia-se pelo racional, terminando por ganhar as vantagens de designar a natureza a seus arbítrios, que é a última oração. O que nós percebemos? Que há uma vírgula bem aqui, uma vírgula bem traiçoeira mesmo, porque a gente vê que há essas orações antes, né, do verbo aqui, guia-se. Aí qual é a sua tendência? Nem preste atenção, você acha que a vírgula está aí, deve ficar por aí mesmo, não está errônea, não está errada, só que ela está assim. Por quê? Porque o sujeito da oração, dessa oração, é a dicotomia entre o homem e aquele, né? Guia-se. Ou seja, nós não podemos separar o sujeito do verbo. Está errado. Lembra? Nós não podemos separar nunca o sujeito do verbo. E aí está separado, de uma forma que torna a opção incorreta. Vamos então ver, vocês viram as divisões. Lembrem-se que sempre que vocês virem um pronome relativo, começa uma oração sempre. Então você pode contar quantas orações tem. A partir daí, né, vai dividindo e contando. E essa opção está errada por isso, porque o sujeito está separado do verbo por uma vírgula, o que não é possível gramaticalmente falando. Vamos então ver a observação. Para nós fixarmos bem, aprendemos que não podemos separar o sujeito do verbo por vírgulas. Isto ocorre na oração, a dicotomia entre o homem e aquele guia-se pelo racional. A vírgula foi colocada após a oração que tenta conjurar o mais possível o imprevisível, que detalhe que nós vamos ver depois com mais calma, noutra oportunidade, que a oração subordinada adjetiva restritiva está incorreta, ok, meninos? Então nós voltamos já para finalizarmos esse raciocínio.